Muito bem, aqui é o professor Bruno e conforme prometido, né, antes tarde do que nunca, vamos fazer a correção daquele simuladão que eu criei para vocês de direito eleitoral para o concurso TRE Pernambuco, Banca CESP, né? Eu gostaria que vocês comentassem comigo aqui no YouTube, me falassem qual foi a percepção do simulado, não é? Se foi fácil, se foi médio, se foi difícil, se está de acordo com a exigência da banca, não é? Então eu gostaria que vocês me falassem a percepção de vocês. Foram 10 questõezinhas, eu extraí questões de livros, de jurisprudência, então muitas respostas não são respostas frias, né? São respostas bem embasadas. Então vamos aí à leitura das questões e alguns comentários. A primeira questão sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, ela diz assim: os órgãos da Justiça Eleitoral possuem composição híbrida. Além disso, o Código Eleitoral estabelece competências originárias e privativas para cada um dos órgãos. A respeito da composição e competência, vamos marcar a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. Os 3 ministros do STF que compõem o TSE ficam impedidos de voto em questão constitucional no processo eleitoral em que atuarem. Bem, a letra A já é o nosso gabarito, porque está de acordo com a súmula do STF de número 72. Então, os ministros do STF que compõem o TSE, eles não ficam impedidos de voto em questão constitucional no processo eleitoral em que atuarem. Isso de acordo com a súmula 72. Vamos ver se essa questão é passível de recurso, analisando outras alternativas. Letra B. Compete privativamente ao TSE esclarecer sobre matéria eleitoral, tendo tais esclarecimentos caráter normativo. Sim, uma das funções do TSE ao estabelecer resoluções está embasado isso no seu caráter normativo, na sua função normativa. Não é? Letra C. O presidente do TRE é desembargador estadual e não federal, cuja nomenclatura foi recente, não ao tempo da Constituição Federal. Logo, a escolha para a presidência do TRE será um membro do Tribunal de Justiça, até porque são 2 desembargadores do TJ, em que um será o presidente e não do TRF. Obviamente, o presidente do TRE será um dos 2 desembargadores que são indicados pelo Tribunal de Justiça do estado respectivo. Letra D. As juntas eleitorais são órgãos colegiados da Justiça Eleitoral com duração efêmera e competência exclusiva e limitada. Limitada porque ela visa a apuração das eleições. Nas eleições municipais, uma apuração parcial, uma apuração final, não é? Além da diplomação dos cargos municipais, e nas demais eleições, apurações parciais. E letra E, compete ao TRE, por seu pleno, aprovar os nomes que forem indicados pelo juiz eleitoral para comporem as juntas eleitorais, mas ao presidente do tribunal compete a nomeação. Verdadeiro. Está totalmente compatível com a competência do TRE por via do presidente do tribunal. Então, o gabarito dessa questão número 1, sem dúvida, é a letra A. Vamos para a questão de número 2. Eleitor, do latim elector, aquele que escolhe, designa a pessoa apta juridicamente a participar do processo de escolha de representantes, que em seu nome e de outros eleitores exercerão um mandato eletivo. Assim, com o alistamento eleitoral, o cidadão adquire a qualidade de eleitor. Sobre o alistamento eleitoral e o voto, assinale a alternativa correta. Letra A. O TSE não permite que outra pessoa vote pela ou para a pessoa portadora de necessidades especiais onerantes, desde que não seja candidato, devendo, em regra, ser pessoa da família ou alguém não ligado ao partido político. Falso. Com autorização do juiz eleitoral, dependendo da onerosidade no exercício do voto, um terceiro pode exercê-lo, mas mediante autorização da Justiça Eleitoral. Tá? Letra B, a quitação militar é exigida ao índio integrado? Sim, se é um índio integrado, aquele índio que se equipara a um cidadão obrigatório ao alistamento e ao voto, é exigido desse cidadão brasileiro do sexo masculino a quitação militar, ok? Vamos para a letrinha número C. Número C foi ótimo. Para a letra C,
A cidadania se adquire com a qualidade de eleitor e se manifesta documentalmente pela posse do título. Verdadeiro. Nesse sentido, ela é obtida por meio do alistamento militar. Opa, alistamento eleitoral, em que se faz a qualificação e a inscrição do nacional como eleitor. Falso. Letra D. O menor que completar 16 anos até a data das eleições é obrigatório o alistamento eleitoral. Caso contrário, não poderá votar nas eleições. Uma vez alistado, o voto passa a ser facultativo. Falso, né, gente? Nós sabemos que dos 16 aos 18, o alistamento ele é facultativo. Então, ele não passa de obrigatório para facultativo por conta de completar 16 anos até a data das eleições. E letra E. A carteira é emitida pelos órgãos criados por lei estadual, controladores do exercício profissional, é documento autorizado para alistamento? Não, não é aquela carteira emitida por órgãos criados por lei estadual, e sim por lei federal, tá bom? Então, questão número 2, sem dúvida, o gabarito é a letra B. Questão 3. As hipóteses de cancelamento de inscrição do eleitor e sua exclusão estão previstas no Código Eleitoral. A respeito dessas hipóteses, vamos marcar qual? A incorreta. Letra A. O artigo 5º do Código Eleitoral previa, originalmente, serem inalistáveis os analfabetos, porém a Emenda Constitucional 25 de 85 suprimiu essa possibilidade. Portanto, hoje, os analfabetos possuem capacidade eleitoral ativa, direito de votar? Obviamente que sim, não é essa que eu estou buscando aqui as incorretas. Letra B. A condenação criminal irrecorrível, enquanto durarem seus efeitos, é causa de suspensão dos direitos políticos. Veja só, condenação criminal, ou seja, aquela que foi transitada em julgado, é caso de suspensão dos direitos políticos? Verdadeiro, não é perda, é suspensão. Letra C. Quando o falecimento de eleitor se constituir de fato público e notório, a exclusão não poderá se processar de ofício. Veja, quando o falecimento de eleitor se constituir de fato público e notório, não poderá essa exclusão ser processada de ofício? Falso. Se é de conhecimento público e notório, não há por que não cancelar a exclusão de ofício. Letra D. A recente legislação eleitoral prevê o cancelamento do título se o eleitor deixar de votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não justificar a sua ausência. Verdadeiro. Letra E. Perdida a nacionalidade, perde-se os direitos políticos. Sim, uma das causas de perda dos direitos políticos é a perda da nacionalidade. Verdadeiro. Questãozinha 3, gabarito letra C, também impassível de recurso. Vamos para a questão 4. Questão 4. O registro de candidatos se constitui uma etapa jurisdicional dentro da fase preparatória do processo eleitoral. Registrados, os candidatos assumem essa condição em caráter oficial, terminando o que politicamente se convencionou chamar de candidato a candidato. Sobre esse tema, vamos marcar aqui a correta. Letra A. O estatuto do partido deverá dizer quem compõe as respectivas convenções e quem, nelas, poderá votar, estabelecendo os respectivos quórums. Trata-se de matéria exclusiva de sua organização e funcionamento, e sobre ela a sigla tem plena autonomia. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Por conta do princípio da autonomia partidária conferida a esses partidos políticos. Tá? Letra B. Essa questão gerou uma série de discussão, mas eu não vou anular. Quero ver quem vai ter o argumento melhor para conseguir anular essa questão. Porque dizem que a letra B também está correta. Vamos ver? As convenções partidárias deverão ser realizadas dos dias 20 a 5 de agosto. Não, gente. Olha só o errinho aqui, o peguinha. Dos dias 20 a 5, não. Deverá ser realizadas entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Porque a convenção ela pode durar só um dia, ela pode durar 3, 4, mas elas não vão ser realizadas dos dias 20 a 5. Por isso que ela está falsa. Peguei vocês. Letra C. Faz parte do rol de documentos para registro de candidatura, o título eleitoral e a ata de convenção partidária, vedada para as duas hipóteses o uso de cópia. Verdadeiro. Nós temos então aqui
Desculpa, tá falsa. Opa, marca aí, falsa. Por quê? Nós sabemos que pode ter a cópia do título eleitoral, não é? E também a cópia da convenção partidária. Né? Você não vai levar o original fica com os responsáveis pela convenção. Letra D. Se o pedido de registro de candidato for formulado por coligação, deve ser ele subscrito pelos presidentes dos partidos, por seus delegados, representante da coligação ou juiz eleitoral da circunscrição. Juiz eleitoral da circunscrição? Falso. O juiz eleitoral não influencia na coligação porque é a autonomia do partido. Letra E. A declaração dos bens do candidato, da qual precisa constar a origem e as mutações patrimoniais, objetivam constituir-se prova em eventual e futuro processo de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, confrontando-se a situação do seu patrimônio anterior à eleição e suas mutações durante o mandato. Falso, né, gente? Essa declaração de bens de candidato, da qual precisa constar a origem e as mutações patrimoniais, não constituirão prova em eventual e futuro processo de enriquecimento ilícito no exercício do mandato. Tá? Por isso que a letra E está falsa. Então, gabarito aqui da questão 4, letrinha A. Questão 5. Acerca das alterações promovidas pela edição da Lei 13.165 de 2015, vamos marcar a correta. A. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicado em 48 horas em qualquer meio de comunicação. Falso. Não é 48 horas, e sim 24 horas. B. No caso das convenções para a escolha dos candidatos não indicarem o número máximo de candidatos, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 20 dias antes do pleito? Não, até 30 dias antes do pleito. Letra C. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, inclusive quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para pedido de registro. Falso. Por que está falso? Salvo para a idade de 18 anos. Porque para a idade de 18 anos ela será aferida, aí sim, na data limite para pedido de registro. Letra D. Até 20 dias antes das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao TSE, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Verdadeiro. Esse é o prazo, então, para enviar a relação desses candidatos. D. Verdadeira. Letra E. Os limites de gastos de campanha em cada eleição são os definidos pelo TSE com base nos parâmetros definidos em emenda constitucional publicadas em ano eleitoral. Falso. São agora sim definidos pelo TSE, mas com base nos parâmetros definidos em lei, não emenda constitucional. Então, a questão 5, gabarito, letra D. Então, nesse primeiro bloco, das 5 questões iniciais, não tivemos nenhuma possibilidade de recurso, tá bom? Se você ainda está em desacordo com alguma questão, manda o seu recurso para o e-mail contato@eleitoralcombruno.com.br. Foram me enviados alguns, mas todos indeferidos por enquanto. Na verdade, todos não. No segundo bloco, vocês vão ver que tem uma questãozinha que gerou um certo desconforto. A gente se vê daqui a pouquinho com o segundo bloco. Tchau, tchau. Voltamos o nosso bloquinho de número 2, com as últimas 5 questões do nosso simuladão do TRE Pernambuco, e chegamos à questão polêmica. Essa questão de número 6, ela falou assim: a lei dos partidos políticos sofreu importantes alterações provocadas pela 13.165. Assinale a alternativa que não corresponde devidamente a essas alterações. A letra A fala sobre a questão do apoiamento mínimo, né? Então, a letra A, ela corresponde às alterações da 13.165. Então, de fato,
Não seria a letra A, porque eu quero a que não corresponde. A letra B diz: considera-se justa causa para desfiliação partidária grave discriminação pessoal. Cuidado, porque o correto é grave discriminação política, político-pessoal, que foi trazida pela Lei 13.165. Não é qualquer discriminação pessoal, e sim discriminação político-pessoal. Por isso, né, quando eu tenho que considera-se justa causa para desfiliação partidária grave discriminação pessoal, está incompatível com o artigo 22A, parágrafo único, inciso 2º da Lei dos Partidos Políticos. Sendo assim, essa letra B também não corresponde. Ela seria uma alternativa verdadeira. Letra C. Somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos que hajam obtido o registro definitivo do TSE há pelo menos 2 anos. Não é 2 anos, são 5 anos, então também não corresponde à alteração pela 13.165. Não porque não corresponde por conta do prazo, mas sim porque não foi uma alteração trazida pela 13.165. Essa alteração, ela foi trazida pela Lei 13.107 de 2015. Então veja que também ela seria um gabarito. A letra D, a desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa até 20%. Essa também, ela, se a gente for observar, ela corresponde ou não? Vamos observar na questão da prestação de contas. Se a gente puder observar em relação a essa devolução, deixa eu localizar para vocês aqui o artigo, é o artigo 37, e ela foi sim, está de acordo com a 13.165. Então, se ela está de acordo, ela corresponde às alterações. Eu tinha dado como gabarito a letra D, por isso que nós vamos ter que anular essa questão, tá? Por conta dessa grande possibilidade de gabaritos. A letra E, ela diz que do total do fundo partidário, 10% seriam destacados para partes iguais. Não 10%, e sim 5%. Então, essa questão ela está anulada. Ok? Questãozinha número 7. Veja só. A prestação de contas de campanha deverá ser feita no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral e no caso dos candidatos às eleições proporcionais, segundo as normas da Lei das Eleições. A respeito da prestação de contas, assinale a alternativa incorreta. Veja só. A prestação de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Verdadeiro. Eleição proporcional, próprio candidato. Por isso que a letra A está verdadeira. Vamos para a letrinha B. Está dispensada de comprovação na prestação de contas a cessão de bens imóveis limitada ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente. Falso, gente. Não são bens imóveis que estão dispensados nesse limite, e sim bens móveis. Letra B, falsa. Letra C. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e na prestação de contas dos partidos como transferências aos candidatos, sem individualização dos doadores. Veja só, nessa questão número 7, sem individualização de doadores, ela está verdadeira. Letra D, a inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar. Então, veja, se não houve o encaminhamento da prestação de contas no prazo, inobservou-se o prazo, isso impede a diplomação dos eleitos? Verdadeiro. Letra E, a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão em até 3 dias antes da diplomação. Verdadeiro. Gabarito dessa questão número 7, com certeza, letra B. Questão 8. A Lei 13.165 de 2015 provocou inúmeras alterações no Código Eleitoral. Sobre essas mudanças, assinale a alternativa que é compatível com essas mudanças. A. O eleitor que, sem a prova de que votou na última eleição,
pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá obter passaporte, salvo se ele, no exterior, requerer novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Veja, se esse eleitor, ele não votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente. Então, veja, o eleitor que sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, muito cuidado. Veja só, porque ele, no caso aqui, não deveria ter pagado a respectiva multa, né? Porque se ele pagou, não há o que se falar em não obtenção do novo passaporte. Não é? Então, por isso que a letra A está falsa. B. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 4º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Falso, o problema aqui está no grau de parentesco, e sim até o 2º grau, não 4º grau. O prazo de entrada em cartório ou na secretaria do tribunal, conforme o caso de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo, terminará improrrogavelmente às 19 horas do dia 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Então, olha só, prazo de entrada em cartório, conforme o caso de requerimento de registro de candidatura, 19 horas do dia 5 de agosto, não, 19 horas do dia 15 de agosto. Letra D. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido os votos em número igual ou superior a 10% do quociente partidário, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Falso, porque não é 10% do quociente partidário, e sim 10% do quociente eleitoral. Letra E. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Verdadeiro. Sem dúvida, é importante que haja essa expedição de instruções para garantir essa acessibilidade a esses eleitores com deficiência. Então, questão 8, o nosso gabarito é a letra E, conforme já tinha sido assinalado, não é passível de recurso. 9. Sobre a revisão do eleitorado, julgue as assertivas, marcando a incorreta. A. Não será realizada revisão de eleitorado em ano eleitoral, exceto em situações excepcionais, quando autorizado pelo TSE. Verdadeiro. B. Quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o TRE poderá determinar a realização de correição. Totalmente compatível. Letra C. Quando o total de transferências de eleitores ocorrida no ano em curso for 10% superior ao do ano anterior, enseja por si só a revisão do eleitorado. Falso, porque é importante que sejam obedecidas cumulativamente todas aquelas hipóteses que enseja a revisão do eleitorado. Só a questão das transferências ser superior a 10% do ano anterior não enseja por si só a revisão do eleitorado, o erro está aqui. Letra D. O Tribunal Regional Eleitoral, por intermédio da Corregedoria Regional, inspecionará os serviços de revisão. Sim, é competência do CRE, Corregedor Regional Eleitoral, inspecionar esses serviços. E letra E. O juiz eleitoral poderá determinar a criação de novos postos de revisão. Verdadeiro, competência do juiz. Gabarito letra C, que é a nossa incorreta. Última questão, 10. Será admitido o restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco em virtude de comando equivocado dos códigos abaixo. Exceto, então, existe algum comando aqui que não admite o restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco. Veja, a letra A. Cancelamento por revisão de eleitorado é admitido. A letra B. Suspensão dos direitos políticos não é hipótese.
Então, está falso. Letra C, cancelamento, falecimento, também verdadeiro. Cancelamento, sentença de juiz eleitoral, verdadeiro. E letra E diz que todas estão incorretas, né? Na verdade, aqui, quando eu falo que todas estão incorretas, o que eu posso dizer? Olha, em virtude de comando equivocado dos códigos abaixo, exceto a letra E diz que todas estão incorretas. Todas estão incorretas? Não, não são todas que estão incorretas. Então, aqui está falso. Por isso, veja só, quando foi criada essa questão, quando eu coloquei suspensão dos direitos políticos, todas essas hipóteses aqui, elas estão incorretas? Elas não estão, né? Só a letra B, que é a nossa exceção. Por conta de ter duas possibilidades de resposta, nós vamos anular essa questão, ok? Porque as hipóteses que vão ensejar é cancelamento, revisão do eleitorado, cancelamento, falecimento e cancelamento, sentença de autoridade judiciária. Então, as questões 6 e questões de número 10, elas estão anuladas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do simulado. Desejo a vocês um grande abraço, uma excelente prova dia 19 de março. Que Deus esteja com todos vocês. Qualquer dúvida, me mande e-mail para brunof.oliveira@gmail.com ou contato@eleitoralcombruno.com.br. Beijos e abraços para todos. Tchau, tchau.